Olá, eu sou a Jacéia Netes, coordenadora do Departamento de Saúde do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Estou aqui para apresentar o segundo episódio do Conversa de Bancário. Nosso convidado de hoje é muito especial e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom dia. Olá, Odil. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Começa te apresentando. Muito bem. O meu nome é Odil Fernandes Pereira Júnior. Sou bancário há 31 anos, do Bradesco, atualmente Bradesco. E iniciei minha carreira em 89, 90, no Banco Real. Comecei pelo Banco Real. Tinha 14 para 15 anos. Eu sou do interior, fui a Porto Alegre com um sonho de me tornar piloto de avião, e durante o ensino médio, no primeiro ano, eu procurava estágios para trabalhar, e os meus colegas foram fazer uma seleção, e eu fui e acabei entrando no banco. Entrei no banco, pequeno, com 15 anos. O que um menino de 14, 15 anos fazia no banco? Olha, naquela época existia uma área de treinamento no Banco Real, eles montavam tipo uma agência de brincadeira, e a gente aprendia todas as rotinas, fazer cadastro, preencher formulários, Naquela época, no final da década de 80, o sistema não era online ainda, era tudo manual, a gente tinha que separar os documentos, mandar para o Centro de Processação de Dados, que era o CPD, Então, eu fazia inicialmente aquele trabalho de separar todos os documentos do banco, guias de depósitos, boletos bancários, cheques, fitas de caixa, e ia passando pelas mesas e deixando. Tinha a mesa da contabilidade, tinha a mesa que somava os boletos, outra mesa que separava os cheques. Toda a compensação era manual, E assim por diante. O bancário de hoje, o bancário jovem de hoje, nem sabe como é que era isso, É verdade, é verdade. Operei muito Telex para passar as operações de open market, overnight, Naquela época a inflação era muito alta, Era governo Sarney, Teve a eleição, do Tancredo Neves, que veio a falecer, um voto direto do povo na época, Infelizmente faleceu, e o Sarney assumiu, e a gente viveu a máxima inflação, assim, Era 80% ao mês, Era uma coisa, assim, horrível, Horrível, horrível. Não, mas o Tancredo não foi voto direto, foi no Congresso que ele foi eleito, lembra? A discussão era das diretas. Isso, exatamente. Se aconteceu ou não. Isso aí. Voto indireto. Que período caótico, Muito caótico, muito caótico. E eu, sonhador, pensando ainda, vou trabalhar no banco, mas vou ser piloto de avião ainda, Aí, o banco sempre com treinamentos, palestras, E a gente jovem demais, Daí começava a usar gravata, terno, E olhava assim, o banqueiro, nossa, que coisa, que empresa gigante, Eu vou ter que ser alguém muito gigante no banco, E abandonei meu sonho, que eu tinha, e fui seguir a carreira de bancário, para tentar ser, sei lá, um executivo do banco, um diretor, Assim foi, Sim, mas tu chegou à gerência de agência, Cheguei. Mais tarde, Mais tarde, Aí, como é que tu foi parar no Bradesco? E foi assim, até do Real, voltando a falar do Real, eu gostaria de contar um fato, me lembrei agora, logo no início, no segundo mês de trabalho, era lá na 24 de outubro, no Indivento, a agência, que eu estava trabalhando lá, tinha cofre de aluguel. E no final do dia, tu tem que entrar lá e ligar o alarme e sair em 30 segundos.
Só que o cofre tem aquela fechadura que é um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Senão ele desarma, né? E eu fui lá, o meu gerente administrativo disse, vai lá e aciona o alarme. Eu fui lá. Só que quando eu fechei a porta, e tinha que girar só um pouquinho, meio centímetro, assim, para tirar o segredo, né? No outro dia, com meio centímetro, poder abrir. Eu fui lá e fiz assim, naquela fechadura que ficou girando, assim. E no dia seguinte, eu me lembro que chegou um médico, né? Um médico para acessar o cofre de aluguel. E o gerente administrativo foi lá abrir, ele entrou e não conseguia mais, não voltava mais, né? E passou um minuto, disparou o alarme no prédio, né? Começou um barulho estridente, assim, chegou a polícia de choque, né? Assim, cercaram o banco todo, né? E o que aconteceu? Eu desarmei o segredo, né? No dia anterior, porque eu fiz aquilo rodear, né? E o segredo da porta do cofre estava numa outra agência na Zona Norte, lá na Cidade do Brasil, e tinha que ficar aquele alarme tocando a polícia, todo mundo armado na frente, assim. E aí o banco teve que se explicar, pagar uma multa para a polícia lá, um batalhão de choque lá, porque nós ocasionamos uma coisa indevida, né? E eu pensei, vou encerrar minha carreira já no segundo mês de trabalho, né? Mas eu não sabia. Isso foi uma comédia com uma aventura junto, né? Foi. Eu pensei assim, nossa, estou 2 meses no banco, já estou terminando minha carreira. Mas o gerente administrativo foi humano, né? Ele disse, realmente tu não sabia como funcionava, eu não posso te cobrar nada, né? Então eu vou te ensinar agora, né? Vou te ensinar. A responsabilidade foi minha e me ensinou como usar a fechadura de um cofre. E como é que foi a ida para o Bradesco? Bom, aí do Banco Real eu saí, eu recebi eu já era caixa no Banco Real, e fui supervisor administrativo no Real, saí, né? Inclusive eu tive que ser emancipado, né, dos 16 para os 17 anos, quando eu ganhei essa promoção de supervisor administrativo, porque tinha que ter maior de idade, né? Lembro que meu pai e minha mãe, eles vieram a Porto Alegre e me emanciparam para isso, né? Tinha que cuidar de tesouraria também, né? E precisava ser maior de idade. Mas, enfim, aí eu recebi uma proposta para trabalhar no Banco Excel. Aí fui para o Banco Excel, lá na Siqueira Campos, próximo à prefeitura, né? E lá fui preparador de produtos e serviços, alguma coisa assim, né? O sistema também não era online ainda, estava se tornando online, e tinha que separar todos os documentos também, né? Era uma infinidade de documentos, né? Tinha que fazer folha de pagamento, envelopar dinheiro em envelopes, né? Uma coisa que não existe mais há muito tempo, né? E logo em seguida o Excel ele foi incorporado, virou Excel Econômico, né? E logo em seguida virou Banco Bilbao Vizcaya, que depois virou Bradesco. Nossa, tu passou por quantos bancos, então? Mesmo banco? 1, 2, 3... O Bradesco seria o quarto, né? Tudo por incorporações, né? Ao longo desses 30 anos, o sistema financeiro ele sofreu muitas mudanças, incorporações, né? De banco para banco, né? Sim, sim. E essas fusões sempre foram traumáticas, né, para os bancários. Muito, muito, muito. Eu lembro que quando eu entrei no Bradesco, né, eu era gerente de contas pessoa física na época, né? Então, chegando no Bradesco, todo mundo te cumprimenta, oi, tudo bom? Mas, assim, olha, eu preciso conhecer o sistema, as rotinas. Isso aí tu aprende, lê aí, né? Poucas, assim, era o mínimo que te ensinavam, né? Então, a gente tinha que se virar. Eu me lembro muito bem desse momento da incorporação, que eu tinha feito um crédito imobiliário para uma professora, era Banco BBV, estava com o contrato pronto, aí terminou o Banco BBV, eu entrei no Bradesco, do outro lado da rua, ali na General Câmara, e chegando lá, vamos assinar o contrato. Não, isso aí tu rasga tudo que tu fez não vale, tem que fazer tudo com nome Bradesco agora. Tá, mas e como é que tu faz? Não, isso aí tu que vai aprender, vê aí como é que é. Bom, eu tive que me virar. Era muito burocrático, aquelas rotinas na época, né? Eu me lembro que eu sofri bastante.
Bastante, bastante. E superou isso, né? Porque tu ainda cresceu bastante dentro do Bradesco, né? Dentro da, da, da possibilidade de tu ascender, tu cresceu dentro do banco, né? Sabe que a minha formação acadêmica é economia, ou ciências econômicas, é uma ciência social, né? E trabalhando no banco, né, a gente vê a sensibilidade que é, a particularidade que é trabalhar no banco, né? Porque todo mundo sente no bolso, né? R$ 10 a mais ou R$ 10 a menos, né? Então, tu atende uma pessoa que pode ganhar um salário mínimo ou uma pessoa que pode ganhar milhões de reais, né? Então, tudo é muito sensível, né? A gente tem que ter uma sensibilidade com cada pessoa que chega. E eu sempre procurei dar o meu melhor para cada pessoa que eu atendia. Tá? Gostava muito de fazer crédito imobiliário, como eu disse, né? Porque eu sempre pensava, né? Poxa, eu vou financiar a casa onde vai morar uma família, onde essa família vai receber seus familiares, os seus filhos, seus netos, né? Então era uma coisa muito bacana, eu gostava muito de fazer isso. Né? Isso aí. Eu acho que essa é uma grande diferença do trabalho bancário anos atrás para agora, né? Agora a questão maior é vender produtos, né? Empréstimo, vender dinheiro, né? Agora, quando tu faz um empréstimo para um crédito imobiliário, dá muito sentido, tanto para a pessoa que está adquirindo aquele produto, quanto para o bancário que tá ali possibilitando, fazendo esses contratos, né? Emprestando dinheiro para casa, para comprar um bem, né? Uma coisa palpável. Eu acho que isso era muito legal, né? Ainda há crédito imobiliário nos bancos, mas não é, nos privados, pelo menos, não é uma fatia muito grande, né? Ah, sim, diminuiu bastante, né? E eu vejo assim que a humanização desse atendimento, que eu acho que deve ser permanecida e constante, né? Está sendo trocada pelo mundo virtual, pelos aplicativos, né? Então tu vê, né, o trabalhador, o pequeno empresário, o dono de uma oficina, o dono de uma farmácia, o trabalhador que quer comprar o seu carro, o seu computador, né, ele não tem mais como ser ouvido, né, ele vai ter que falar com a máquina, né, ele não vai ter aquele atendimento direto, aquela consultoria que eu acho muito válida, né, e isso para mim é uma grande repressão, né, se eu ver o código de ética da minha formação, que é economia, né, o que os bancos fazem foge, né, o código de ética do economista. Né? Eu não posso promover o desenvolvimento e o crescimento econômico aplicando juros abusivos e pegando 10, 20, 30, 40% do valor do empréstimo em produtos como capitalização e seguros, que eu acho uma agiotagem legalizada, né? Essas vendas casadas que os bancos exigem que o bancário e a bancária façam, né, forçam isso, né, e passam toda a responsabilidade para o bancário, né, o que eu acho que é a responsabilidade do banqueiro, né, ele tem que responder por isso, né, e a gente vê o nosso país, né, que não se desenvolve, é um país celeiro, né, e o que mexe com o Brasil, com a economia, é a agricultura, né? E tu não vê as coisas se desenvolverem por isso, né? Porque eu acho que essa agiotagem está oficializada, né, nos bancos. Né? Ô, Gil, tu começou contando que tu veio para Porto Alegre com 14 anos e queria ser piloto. Isso aí aí. Foi seduzido pelas gravatas, pela olhar o tamanho da empresa e disse, eu vou crescer aqui. Isso. O que deu errado? Ou deu errado alguma coisa? Olha, na carreira bancária, eu cheguei a gerente, em todos os cargos eu trabalhei dentro de uma agência. Desde o início, como era semelhante a um estagiário, virei escriturário, escriturário caixa, supervisor administrativo, procurador, subgerente, gerente de contas, até gerente de agência. Né? E nesse último cargo, eu percebi assim
como é realmente a grande repressão, né, do banco, né? Porque tu tá lá, né, como responsável pela agência, que assim dizem, né, os banqueiros, né, os diretores do banco, né, e muitas vezes me ligavam, né, olha, tu tem que fazer, dobrar aí as metas, não interessa o que tu vai fazer com a tua equipe, se prostituir ou não se prostituir, tem que se virar, eu quero o resultado no final do dia. E chegava no final do dia, tu, poxa, mas me pediu para fazer 10 coisas, eu só consegui fazer 2, né? Então tu se tornava assim com um sentimento assim de culpa, de incapacidade. O banco te deixava assim sempre minúsculo, né? E às vezes que tu conseguia as coisas, né, que tu superava em muito que pediam, não, eu te pedi 10, tu fez 20, não, então me faz 50 agora. O banco sempre é insatisfeito com os teus resultados, né? E tu vê, né, a pressão assim que sofre todos os bancários, né? Tu não tem como poder ouvir uma colega que chega no trabalho, olha, eu tô com um problema de saúde com a minha mãe, ou meu filho passou mal, tu quer ajudar, mas assim, aquela pressão não... É assim, tu vê que a pessoa tem que trabalhar doente, né? E assim vai desencadeando outras coisas, né? Outras coisas. Aí chega no limite que o banco simplesmente num belo dia, né? Um belo dia, chega para trabalhar e diz, olha, tá aqui, ó, muito obrigado, né? Entrega teu crachá aí, as tuas coisas da tua gaveta estão nesse saco plástico aqui, tchau. E assim vai. Eu trabalhei por 6 cidades do interior, né, do Rio Grande do Sul, né? Trabalhei em Porto Alegre, Guaíba, Tapes, Camaquã, Canguçu, Pelotas, né? E em Veranópolis, né? Conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos, né? Mas eu vejo assim, eu vou contar só um fato agora, né? Quando eu estava em Guaíba, né? Eu estava em Guaíba numa quinta-feira, sempre me lembro da quinta-feira. Fui visitar um posto de serviço da agência Guaíba, que era na CMPC Celulose, e era por volta de umas 11 horas, 11h15 da manhã, liga o nosso querido amigo Manuel, todo mundo conhece, né? Um amigo, né? E volta para a agência, volta para a agência, volta para a agência, sai daí agora, correndo. Eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Voltei para a agência, cheguei lá, ele, vamos almoçar, vou te pagar um almoço, vou te pagar um almoço. Mas, Manuel, tu tá se sentindo bem, Manuel? Não, tô. Aí a gente foi almoçar no Caizinho, lá em Guaíba, né, um restaurante lá às margens do Rio Guaíba, e ele, muito obrigado por tudo, por ter ajudado aqui na agência, coisa e tal, né, tu faz o seguinte agora, depois do almoço, tu vai para Canguçu, sua primeira gestão de gerente de agência. Eu, que legal, mas onde é que fica Canguçu? Olha, pelo que me falaram, dá uns 140 quilômetros de Porto Alegre. Mas não, 140, beleza. E com a roupa do corpo fui lá, né? Receber a posse, né? Da agência, né? Uma cerimônia, um negócio todo, né? E aí passei a cidade de Camaquã, né? E não aparecia nenhuma placa Canguçu, nada, né? Aí liguei para gerência regional, tá, mas onde é que é Canguçu? Não, onde é que tu tá? Não, eu passei Camaquã. Não, anda mais um pouquinho. Foi bem essas palavras que me disseram pelo celular. Aí eu andei mais uns 30 minutos, passando pela cidade de Cristal, e eu vi uma placa. Canguçu, 193 quilômetros. Eu já tinha feito 140, né? E eu, só com a roupa do corpo, né? Volto ou vou? Não, vou, claro, o banco é tudo para mim. Tudo para mim. E segui viagem. Cheguei em Canguçu, era umas 6h30 da tarde, né? O gerente regional estava lá, me apresentou cada uma das pessoas, me deu a chave da agência, pegou a malinha dele e foi embora. Não me falou nada, né? Depois no outro dia de manhã eu tinha que abrir a agência. E esse eu só com a roupa do corpo. Aí foi uma história que marcou muito minha vida, né? Muito minha vida, isso me marcou muito, porque eu deixei meu filho, minha casa, né?
E eu voltei aquele dia ainda de noite a Porto Alegre, pegar uma mala de roupa, e voltei para Canguçu. Às 7h30 da manhã eu estava na agência de volta. Ali eu me senti muito desvalorizado. Muito. Foi muito ruim. Mas eu sempre acreditando, né? Sempre acreditando no banco, né? E me prometeram um aumento de salário, né? E eu, legal, né? Vai melhorar tantos por cento meu salário, né? Aí veio o meu primeiro contra-cheque, né? Eu nunca mais me esqueço. Eu ganhei R$ 453 de aumento. Isso aí. Isso aí, para ficar longe do meu filho, longe da minha casa. E simplesmente assim, né? Vai agora! Né? E se tu não vai agora, né? Como muitos colegas que eu conheço, né, conhecidos nossos, do sindicato, inclusive, né? Que não foram uma semana depois, 15 dias depois, rua, né? Teve um colega que gerente de agência também, que trabalhava em Porto Alegre, disse, olha, hoje é sexta, segunda-feira tu se apresenta em Erechim. Não, mas eu não posso ir para Erechim, meu filho está na escola, minha mulher trabalha aqui, eu não posso ir, beleza. Não deu 7 dias, ele estava demitido. Tá? Então, é uma repressão, assim, sem respeito à família, sem respeito ao sentimento, à dignidade humana, né? É uma repressão, assim, tu não pode pensar. Se tu pensar, tu não faz. Se fosse hoje, eu ia voltar com o meu carro, lá quando eu passei a plaquinha do município de Cristal, ia voltar, ia lá na gerência regional e perguntar para o gerente regional se ele tem responsabilidade, que ele não pode estar num cargo desse. Eu ia fazer isso, ia pedir a demissão, e eu não ia ficar no banco, com certeza. Tá? Um absurdo isso, um absurdo. Sim. E depois de Canguçu, o que aconteceu? Depois de Canguçu, eu fui para TAPS, assumi TAPS, uma agência pequena, né? Uma agência que desenvolve muito as operações de crédito para os agricultores, né? E lá eu tinha uma demanda assim de trabalho, assim, eu começava às 7 da manhã e até 10 da noite, muito tempo, porque tinha que fazer custeio agrícola, né? E eu me lembro que a diretoria do banco dizia, olha, todos os agricultores que aprovar o custeio agrícola tem que estar pronto as cédulas lá, que vão via sistema, registrar no Banco Central, tem que estar tudo pronto até tal dia. Né? Mas aí eu fui para uma agência dessas, não tinha feito nenhum custeio agrícola, né? Ninguém me deu treinamento para fazer o custeio agrícola. E os agricultores tudo na porta, querendo saber e tal, né? Então eu tive que fazer, né? Era uma pilha assim de 2 pilhas de meio metro de altura. São matrículas dos registros de imóveis que tem as confrontações das terras, né? Você tem que botar lá na cédula de custeio agrícola, né? E tu tinha que digitar tudo aquilo. Era assim, 2 pilhas de meio metro cada uma. Eu tinha que digitar tudo aquilo, e no sistema dava assim, eu acredito que umas 180 cédulas. Era muito trabalho. E eu fazia aquilo, Né? E aquilo me adoeceu muito. Eu comecei a sentir muitas dores no braço, né? E a doença que todo mundo conhece hoje, né, que é do bancário, que é a Ler-Dot, né, eu tenho de uma forma crônica e muito dolorida. Pois é, eu fiquei pensando, tá, toda a doença do Odil está explicada, né, nessa tua caminhada dentro dos bancos. Mas tu também aprendeu a se proteger, né, nesses últimos tempos, né? Como é que foi essa virada aí, Odil? Olha, eu estava em Pelotas, né? E eu sempre guardei, né, os relatórios do banco assim sobre produção e metas, né? Sempre alcancei, né, o que o banco pedia, né? Me extrapolava, né, trabalhando, né? E tive que colher, né, os resultados disso na minha vida, né? E eu vejo assim
que o banco ele não quer nem saber, né? Então eu fiquei muito sentido, né, quando o banco lá em Pelotas, né, me deu uma agência no centro de Pelotas, lá, enorme, com 24 funcionários, e simplesmente chega lá o gerente regional, puxa a tua gaveta, tira tuas coisas, ó, tchau para ti. Eu disse, mas o que eu fiz? Ah, o que tu fez? O que tu fez foi o seguinte: 3 custeios agrícola lá de TAPES que tu fez, né? Teve seca, né? Então esses produtores não colheram, né? Não usavam a irrigação no arroz, era arroz irrigado, então eles perderam a safra e a gente teve que renegociar, né? Renegociar, e a gente teve que contabilizar nas previsões de perda, né? Foram 1.200.000, 1.300.000, né? De um total assim de uns 27 milhões de custeio que eu fiz na época, né? E o que aconteceu? Aí como foi provisionado isso, eu dei prejuízo para o banco porque deu uma seca e tal, né? Daí eu fui ver isso aí, mas espera aí, que culpa eu tive, né? O agricultor pode sofrer isso. E outra coisa, quando um agricultor sofre com a seca ou com a chuva e não colheu, né? Normalmente o governo federal ele faz o parcelamento desse custeio, né, nas linhas de crédito de custeio mesmo, e tinha essa lei, tinha uma lei assinada pelo Lula na época, que permitia o parcelamento dentro da linha de custeio, só que na ocasião o profissional que ficou no meu lugar lá na agência de TAPES, ele simplesmente renegociou, usou uma outra forma de crédito lá, né? E o sistema contabilizou aquilo em prejuízo. Legal, aqui eu tenho a lei, tem um normativo do banco dentro do Bradesco que dava para parcelar e eu estou pagando pato, é isso? Beleza. Eu fiquei fora do ar, né? Naquele momento, lá em Pelotas, foi no início de 2015. E o que aconteceu? Eu saí da agência, era umas 11h30, meio-dia, assim, em estado de choque. Colegas chorando, vieram me abraçar, se despedir, né? E eu me lembro que eu peguei o meu carro e vou para casa, né? Não sei para onde, tinha que fazer exame médico, né? Demissional. E eu comecei a andar pelas ruas de Pelotas, não almocei, não sabia, não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei até umas 13h15 da tarde só andando com o carro em Pelotas, em estado de choque. Aí eu me lembro que eu entrei no apartamento que eu morava lá, deitei na cama, e daí resolvi pegar o meu celular que estava no bolso do casaco, assim, e eu olhei assim, nunca mais me esqueço, 72 ligações. 72 ligações no meu celular. Não pude ver as mensagens, nada ali, daí de repente tocou meu telefone de novo, né? E nossa, eu nem pensava quem seria, né? Mas foi uma pessoa assim que iluminada. Eu me emociono e lembrar. Mas uma pessoa me disse assim: olha, tu deve estar sentindo mal. Faz assim, pega um táxi, vai na rodoviária, pega um ônibus e vem para Porto Alegre. E eu fui. E fui para Porto Alegre. Entrei no sindicato e quem estava me esperando era o Jimenez. Ele falou muito comigo. Que dia triste isso. Um dia triste porque a gente se sente desvalorizado. E conversamos por muito tempo, por umas 2 horas e meia. E eu me lembro que ele disse assim: vem comigo agora.
Tá, mas vamos aonde? Não, tem um ônibus aí na frente do sindicato, vem comigo. Vamos lá. É. E a gente entrou no ônibus e foi, né, várias pessoas do sindicato no ônibus. E o ônibus indo, saindo de Porto Alegre, pegando Canoas, né? E eu tava fora do ar. E ele disse assim, agora tu vai ver, tu vai conhecer a verdade. Tu vai começar a conhecer a verdade. Ah, legal, o Jimenez. E a gente foi lá em Canoas, na refinaria Alberto Pasqualini, fechar a refinaria com o Sindicato dos Petroleiros, né, com o Dario, né, porque queriam privatizar a Petrobras, né, e tinha plano de demissão dos petroleiros, né, e teve uma grande manifestação lá do movimento sindical, e nossa, eu lá dentro do banco achando todo assim, né, agora tô aqui na refinaria, mas aquilo me deu parece que eu botei uma armadura de força contra esse sistema repressor. Eu senti uma vontade de gritar, sabe? E gritei. Tranquei lá as catracas junto. Ficamos lá, assim, até no meio da tarde. Né? E aquilo me deu uma força gigante. Né? Voltei para Porto Alegre, né? Conheci todos os meus direitos, acionei a justiça, fui cuidar da minha saúde, né? E estou aqui hoje, né? Agora, perante a verdade, perante a justiça, né? Junto com o sindicato, acho que a gente tem que sempre potencializar, né, o que é o sindicato, né? E eu vi o que eu fiz com a minha vida, né? O bolo da vida, ele tem que ser cortado de fatias iguais. Do trabalho tem que ter um tamanho igual da saúde, da família e assim por diante. O meu bolo da vida, a fatia, 99% era banco. Banco, banco, banco. Né? E era isso. Era dia e noite, final de semana, tinha que ir para a Expo Inter trabalhar. Era uma loucura. As pessoas te encontravam na rua, era só banco, 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 banco. Não terminava mais. Né? E o meu eu, né, ficou. Né? Graças a Deus, ainda deu tempo de me salvar. Né? Esse sistema é muito doentio. A gestão de pessoas é zero. Eu não sei como é que pode, né, não ter processos numa vara criminal contra os bancos. Não sei. Eles destroem famílias, eles destroem a saúde, né, e continua aí. Não tem diálogo, não tem como mover e terminar com esse muro que o banqueiro bota, né, com o bancário que faz toda essa riqueza de bilhões que eles fazem, né. Mas por outro lado também eu vejo assim que nesses anos todos eu conheci muitas pessoas de várias culturas, né? Vi o quanto o banco ele é machista, né? Ele pouco dá espaço para a mulher, né? Não existe mulher diretora, mulher presidente do banco, né? Uma coisa assim absurda, né? Absurda, tá? Uma mulher gerente de agência agora até existe, mas por muito desses meus 30 anos, a maior parte era só homens e homens e homens, né? E o bancário negro, né? Aonde que nós vamos encontrar o bancário negro, né? Muito discriminado, né? Muito discriminado, né? E hoje nós debatemos muito, discutimos muito a diversidade, né? Que na época, por muitos anos, era reprimida, né? Entre colegas e até mesmo clientes, né? Até me lembro um caso, né? De
de cliente, né? Que chegou quando eu era gerente de contas pessoa física de renda maior, né? Um pouco antes de ser criado o Prime, né, da alta renda, aí, uma senhora muito velhinha, assim, aparentando uns 75 anos, magrinha, com uma sacolinha do Zafari, chegou na agência, parou na minha mesa e uma sacolinha do Zafari cheia de extratos bancários, que naquela época ia tudo pelo correio, né? E disse: moço, tá indo para minha casa já mais de um ano esses extratos aqui do Joãozinho da Silva, né? E eu não sei por que o Bradesco está me mandando isso. Eu disse: não, a senhora quer tomar um cafezinho, uma aguinha? Deixa eu ver aqui, eu olhei assim, né? Eu vou fazer assim, ó, em 24 horas eu faço a pesquisa aqui e eu vou telefonar para a senhora. A senhora pode me deixar o telefone? Eu me lembro que eu anotei. E a senhora foi embora, isso era de manhã, e daí no início da tarde eu procurei ligar para aquele Joãozinho da Silva, né? Uma voz muito longe, assim, no telefone, falava assim: não, umas 13h30 eu vou no banco, uma coisa assim que eu entendi, né? E eu, beleza, não tenho, vou estar no banco aqui, né? E tava lá trabalhando no banco, né? E tava no computador, né? E de repente, assim, nunca mais esqueço, passou uma pessoa, assim, um perfume muito forte, né? Muito forte, né? Eu queria, procurando aí o seu Odil, aí, aquele rapaz ali naquela mesinha ali, né? Voltou a pessoa, parou na minha frente, né? E disse: boa tarde, né? Beleza, né? Eu olhei a pessoa, né? Sempre com respeito, né? E olha, eu sou o Odil, né? E a pessoa me cumprimentou e disse: eu sou o João da Silva, né? Mas era uma loira, né? Muito bronzeada, muito arrumada, né? E eu me lembro que isso me chamou muito a atenção na época, né? E eu convidei, né? Você senta aqui, vamos conversar e tal, né? E essa pessoa, né, me disse: não, eu sou o João da Silva, né? Tem um nome aqui e tal, né? Eu sou a companheira do filho daquela senhora que veio aqui. A gente já está junto há 4, 5 anos, só que a senhora não viu ainda, né? E esse fato me chamou. Foi uma história que marcou, né? Eu pensei: nossa, né? Como as coisas mudaram, né? E a gente são seres humanos também, a gente tem que atender, né? Isso aconteceu, né? Aconteceu, né? Ô, Gil, enquanto tu falava a tua história, a gente deixou tu falar, porque é muito rica de detalhes. Uhum. Eu me lembrei muito daquele filme Matrix. Tu já assistiu? Matrix? Assim, a sensação que dá é que o Odil, num momento assim, pá, tiraram ele do Matrix e jogaram na vida real. Na vida que tinha que gritar, paralisar, botar fogo em pneu, né? Uma vida completamente fora da Matrix. E eu te pergunto, se tu pudesse escolher, tu tomava a pílula do Matrix para sair da Matrix? Tu escolheria a pílula vermelha ou azul? Azul continuar na Matrix, no quadradinho do banco. Não tem como. Eu acho que não tem o ser humano que aguenta isso. Não existe. Não existe, né? Tem que sair fora, com certeza. Não vive, a pessoa morre. Morre por dentro, morre em todos os sentidos. Não tem saúde. É a segunda vez que eu ouço. É a segunda vez que eu ouço essa semana. Morro por dentro. Tu acabaste de falar e eu ouvi de uma bancária bem jovem que eu atendi essa semana e ela atendi no telefone e ela dizia assim: eu preciso parar porque eu sinto que eu estou morrendo por dentro. Uma coisa que eu tenho dentro de mim, assim, eu sou do sentimento assim de justiça, né? Então não faça coisas erradas, que coisas erradas não desce, né? E eu sou muito assim, as coisas têm que ser certas, né? Então o banco pegar jovens, né, na adolescência como eu, né, cheio de sonhos, e ver que tu lá foi bom na prova de seleção, né, tem uma aparência bonitinha, né,
e entrar na consciência e na mente e tirar todos os sonhos desse jovem é um crime. Isso é um crime, assim, para tratar na vara criminal mesmo, né? Acho que isso jamais poderia acontecer, né? O Bradesco, por exemplo, tem a Fundação Bradesco, né? Eu já fui lá muitas vezes, eles atendem as pessoas carentes, né? Mas tem, desde o início lá da turminha do pré-escolar deles, né? O que é mais importante, Deus ou o Bradesco? E as criancinhas dizem o Bradesco. Ah, tá. Então nós temos meta de fazer tema de casa, nós temos meta de deixar a sala de aula organizada, né? E muitos colegas, amigos que eu tenho hoje, são provenientes lá da Fundação Bradesco. Então eles pegam as crianças para fazer isso. Isso, para mim, se tu vê qualquer estudo pedagógico, educacional, isso é um crime. Um crime. Isso é crime de ir para a ONU, para os tribunais, né? Porque não se deve fazer isso com uma criança, né? No meu caso, 14 anos, né? A gente está há 41 minutos conversando. Ah, legal. Para a gente ir encerrando, que recado tu gostaria de deixar para os bancários que estão ainda dentro do quadrado? Olha, o recado que eu deixo para os bancários que estão lá dentro do quadrado, né? Eu gostaria que todos, né, conhecessem o Sindicato dos Bancários. A gente tem que estar junto, dentro de quem nos representa. Aí a pessoa chega dentro do banco, né? Quem representa aquele bancário, né? Aquela vida que entrou dentro do banco. Eles não sabem disso, né? Eu, por muitas vezes, fui muito reprimido nesse ponto. Eu me lembro que na General Câmara, dentro do Bradesco, né? Chegava lá o sindicato, né? Muitas vezes o Soares, né? E me dava o jornal para mim, do sindicato. Eu começava a ler. Eu não era gerente de agência ainda, mas o gerente de agência chegava lá e tirava da minha mão o jornal e dizia: tu quer se queimar com a tua carreira no banco? Lê esse jornal. Quando tinha greve do sindicato, defendendo os nossos direitos, esse profissional fazia nós ir trabalhar no banco às 5 da manhã para chegar antes do sindicato fechar a agência. Sabe? Essa pessoa já está fora do banco, uma pessoa assim, retrógrada, assim, totalmente. Né? Mas eu fico pensando assim, mas, meu Deus do céu, conheço o sindicato dos bancários. A pessoa entrou no banco, teve a sua admissão, eu acho que o sindicato tem que ficar sabendo e tem que ter um procedimento de nós temos que levar essas pessoas para o sindicato, elas têm que estar lá dentro do sindicato, né, para conhecer o sindicato também. Ó, tu entrou na agência para conhecer o banco, agora tu entra dentro do sindicato para conhecer o sindicato. Né? E as pessoas esquecem da saúde, esquecem do tempo que tem que tirar para ir no cinema, para se divertir, e fico só no banco. Então, assim, ó, conheço o sindicato, conheço quem vos representa, né, para poder dar manutenção nos direitos, para cuidar da saúde, para conquistar novos direitos. Né? É isso aí. Muito bem. Um grande recado. Veio para o sindicato, né? Isso aí. Conheça o sindicato. É um grande recado. Odil, eu agradeço muito a tua disposição em participar desse episódio. Queria agradecer demais, assim, a tua disposição. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. 2021, continuamos juntos, né? Esperando a vacina, que venha logo. Isso aí. Um abraço, meu amigo. Fico à disposição aí e a união faz a força aí. Muito obrigado, hein? Exatamente. Um abraço. Tenho certeza que quem chegou até aqui saiu emocionado e com vontade de lutar. Né? O Odil deu uma aula de como um trabalhador precisa estar vinculado ao seu sindicato para se defender, para
conquistar. Continuamos juntos, vai lá no canal do A Gente Se Cuida, veja os nossos materiais, e quem quiser participar, contar sua história também, nos procure, que a gente terá o maior prazer de ouvi-los, e com certeza muitos bancários irão aprender com essas histórias. Um abraço e até a próxima.